tendo setores da oposição, porque eles não estão acostumados com o Brasil que voltou. Eles não estão acostumados com o Brasil, eles estavam acostumados com um outro Brasil, com um Brasil que não tinha debate democrático e pluralista da nossa cultura. Esta 4ª Conferência Nacional da Cultura, que está sendo sediada no dia de hoje em Brasília, há 10 anos, presidente, há 10 anos estava ausente. Este próprio Ministério da Cultura, que nós saudamos e homenageamos aqui no plenário do Senado Federal, uma das maiores nomes da música brasileira, que é Margareth Menezes, e que para orgulho do Brasil e do mundo é nossa ministra, estava extinto. Este era o Brasil de 2 anos, que o Ministério da Cultura estava fechado e extinto, e no máximo servia para, abre aspas, apologias nazistas pelo secretário de Cultura anterior, com quadro de Goebbels ao fundo, aliás, parodiando Goebbels e com os quadros atrás dos seus similares, tanto aqui quanto na Alemanha do passado. Eles não estão acostumados com o Ministério da Saúde que voltou, porque eles estavam acostumados com 700 mil mortos que morreram na pandemia, com a liberdade dos vírus e com a proibição dos brasileiros de circularem. Eles não estão acostumados com o Ministério da Educação que voltou com políticas educacionais em todos os níveis para todos. Porque, presidente, o costume era aquelas propinas que rolavam nos esquemas que estavam em curso no Ministério da Educação, no passado, à luz do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que era usado para suas estranhas transações. Eles não estão acostumados com a economia brasileira que está de volta, a economia com crescimento de quase 3%, quando diziam e agoravam no começo que cresceria menos de 1%. Eles não estão acostumados com o emprego no Brasil que voltou, porque o costume deles era com 14 milhões, 14% da população brasileira desempregadas. Eles não estão acostumados com o Brasil que está voltando, presidente. É por isso que eles estranham o Sistema Nacional de Cultura. Explicaremos o que é Sistema Nacional de Cultura. É reconhecer a diversidade e a pluralidade desses delegados que vêm aqui representar todos os 4 cantos desse país. É reconhecer a pluralidade e a riqueza que tem no mar abaixo do meu Amapá, que tem também presente no carimbó do Pará, que tem presente no axé da Bahia, que tem presente na música dos Pampas, que tem presente em todos. A constituição desse fórum do Sistema Nacional é ter esse espaço permanente de debate, de democracia, democracia que eles queriam golpear, que eles queriam fechar este Congresso Nacional, a Suprema Corte, levar, presidente, pasme, até o senhor para a prisão nas intenções golpistas deles. Era este o Brasil que eles queriam. Esse Brasil que eles queriam não existe. O Brasil de verdade, da cultura, da diversidade, do Sistema Nacional de Cultura que vamos aprovar agora, do novo marco regulatório, voltou e voltou para ficar. Pela ordem. Paroquiais, que elas precisam ser ditas e reveladas para chamar a atenção do Brasil para o que vem acontecendo no pequeno estado de Sergipe. Nós estamos diante de um estado onde virou um estado policial. Nós já vimos isso na República. Nós vimos no momento em que a lei e os instrumentos e as instituições de Estado são colocadas para perseguir, acabam gerando grandes injustiças. E neste momento, o Estado de Sergipe vive uma situação em que as pessoas são informadas de que serão investigadas e de que serão presas, como ameaça à posição política ideológica que essas pessoas, porventura, assumem. Então eu quero chamar a atenção de alguns órgãos de controle, como CNMP, como CNJ, de que isso não pode continuar a acontecer em nenhuma parte do território nacional. Não é natural uma pessoa chegar no meio da rua e dizer para um ex-prefeito que ele vai ser preso no dia seguinte. Ou chegar e anunciar que
alguém vai ser preso no dia seguinte se essa pessoa não é autoridade policial, é apenas um adversário político e se concretiza no dia seguinte a prisão daquela pessoa que fora ameaçada. Então, eu estou sendo muito sutil, eu estou sendo muito leve na crítica para não passar aqui nomes e não fazer acusações levianas. Mas a acusação que eu estou trazendo para aqui é muito grave. E o mais grave é que existe uma delegacia que atua contra, uma delegacia de investigação de corrupção ou de atos que lesem o patrimônio público no nosso Estado, que ela age seletivamente. Ela vai atrás daqueles que se colocam como adversário do governador, ou adversária do governador. E na sequência, algumas comarcas, determinados promotores agem em torno daquele ou daquela que se coloca como adversário do governador. Então, eu quero chamar a atenção do Brasil. Isso a gente já viu. E a gente sabe no que deu. Isso a gente viu o quanto foi deletério para a democracia brasileira e o que produziu. Produziu o que a gente derrotou e acabou de derrotar no dia 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe, uma tentativa autoritária de exercer ou de querer exercer o poder no Brasil. Então, eu quero aqui chamar a atenção do Conselho Nacional do Ministério Público. É sabido que no meu estado, conselheiros do Tribunal de Contas chamam políticos que exercem mandatos de prefeitos ou prefeitas e dizem que aquele político tem que assinar esta ou aquela ficha de filiação sob pena de ser investigado, sob pena de ser perseguido, sob pena de ser condenado. Isso é muito grave. E eu quero chamar a atenção ainda mais da gravidade e o tamanho do terror que se encontra o nosso Estado. Quando eu pergunto àqueles que foram vítimas se querem formalizar uma denúncia, dizem: se eu fizer isso, eu vou piorar a minha situação. Então, eu clamo e peço e encaminharei essa denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público para que a gente possa investigar o que está acontecendo, que as garantias e que a lei que protege o cidadão, que protege a liberdade política, que protege a liberdade individual, que protege as liberdades, por que é que elas não estão sendo vigiadas? Por que é que elas não estão sendo observadas? E por que é que aqueles que descumprem a lei, inclusive abusando da autoridade, não estão sendo investigadas, não estão sendo acompanhadas? Eu sei que não é um tema muito prazeroso, nem para mim, vir aqui falar isso, mas nós estamos chegando no limite. É proibido exercer a função de oposição no estado de Sergipe, porque ser oposição vira inimigo, vira alguém que deve ser eliminado da política. E a gente sabe o que significa isso, e o que significou isso na história da humanidade. O que significa isso do ponto de vista civilizatório, um atraso. Então fica aqui esta denúncia. É possível sim, e é saudável que exista situação, que exista oposição, que exista liberdade de manifestação, mas não esse enfrentamento, este aparelhamento no sentido de impedir que as pessoas possam exercer livremente a sua posição. Imagine, senador Rogério Marinho, alguém querer impedir Vossa Excelência de ser oposição e de exercitar com plenitude a condição de oposição. Imagine
Alguém querer fazer isso quando eu era oposição é inconcebível. Isso é inconcebível não só nesta casa, no território, no Brasil, mas é inconcebível em qualquer pedaço do território brasileiro. E, portanto, eu peço ao CNMP que olhe para Sergipe e que avalie o que está acontecendo com as nossas instituições que deveriam estar garantindo o cumprimento da lei e garantindo o direito difuso da sociedade sergipana. Tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual. As pessoas estão com medo de denunciar que estão sem ter acesso a medicamentos e tratamento oncológico, com medo de não conseguir mais ter acesso ao tratamento oncológico. As pessoas estão com medo de denunciar que estão atravessando a fila na frente delas, com medo de não voltarem mais para a fila e de não terem tratamento. Então, essa é uma denúncia que cabe uma investigação tanto da atuação do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual nas suas atribuições, que é de fundamental importância para que uma sociedade cumpra o papel que para que a gente tenha o processo democrático, o Estado Democrático de Direito, conforme está posto na Constituição, e que essas instituições cumpram o princípio, o papel da defesa do interesse difuso de brasileiros e brasileiras, de sergipanos e sergipanas.